Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu tava aqui intuindo o tema que eu deveria falar essa semana, né? E eu assisti a uma palestra, na verdade é um podcast maravilhoso do Geraldo Rufino com o Rogério Vilela, num podcast que se chama Inteligência Limitada. Recomendo que vocês assistam, é muito bom, vou deixar essa entrevista aqui. E essa entrevista foi bastante motivacional para mim, tocou muito meu coração, como todas as palestras que o Geraldo Rufino dá. Para quem não conhece o trabalho dele, para quem não conhece as palestras, os livros dele, recomendo que você leia, recomendo que você conheça, porque vai muito ao encontro daquilo que a gente fala aqui no canal, do foco na luz, da gratidão, da energia positiva, da cocriação, de agradecer ao invés de reclamar. E é muito interessante o olhar que ele tem diante da vida, porque ele relata que já quebrou ao longo da vida pelo menos umas 6 vezes e ele conseguiu se reerguer. Ele costuma dizer que ele não teve traumas, né? Mas que ele acabou criando anticorpos e não traumas. E essa percepção é muito interessante, gente, porque mostra como o nosso olhar, o nosso nível de consciência determina a nossa postura interna diante da realidade. Porque uma mesma situação para uma pessoa com determinado nível de consciência pode ser um grande problema, né, que ela vai usar eternamente para se vitimizar, ou pode ser a mola propulsora para o desenvolvimento da consciência, para ela se engrandecer, para ela melhorar ainda mais. Tudo é uma questão de postura interna, de perspectiva e principalmente de nível de consciência. A gente pode olhar todas as dificuldades que a gente teve na vida, as pessoas que nos provocaram, que foram reativas conosco, as pessoas que nos humilharam, e a gente pode olhar para isso e se queixar e se vitimizar e falar: olha o que fulano fez comigo. Ou a gente pode agradecer aquela situação, agradecer aquela pessoa, reconhecer que de certa forma essa pessoa, querendo ou não, foi uma mestra na nossa vida e nos incitou a exercer o melhor de nós mesmos, né? Porque vocês lembram da lei da polaridade que eu já falei aqui, da lei hermética, né, da polaridade, lei da vibração, lei do ritmo? A gente precisa assim dos opostos para a gente poder se desenvolver. A gente precisa, sim, dessas adversidades para criar convicção na luz. E a gente pode escolher, através do nosso nível de consciência, usar aquela situação para ficar eternamente se lamentando daquilo, ou usar aquilo como mola propulsora para o desenvolvimento da consciência. Achei muito bonito o que ele falou nessa entrevista, é que cada uma das vezes na vida que ele quebrou, depois quando ele se reergueu um degrau acima. Porque ao quebrar ele teve aprendizados novos que o permitiram se reerguer melhor. O exemplo do Geraldo Rufino para mim é um exemplo de resiliência, de persistência, de foco na luz, de disciplina, de comprometimento, de trabalho. E é assim que a gente cresce na vida, é assim que a gente desenvolve a consciência, né? Muitas vezes eu falo aqui sobre meditação e a pessoa treinou uma vez a meditação, não conseguiu e já desiste. E ela vem me falar: eu não vou meditar porque é muito difícil, eu não consigo. E a pessoa não teve persistência, ela tentou uma única vez. E, gente, o retorno à nossa verdadeira natureza, que é o estado meditativo, é treino num planeta de provas e expiações. Nesse planeta a gente aprende a ficar muito identificado com o ego, que é essa falsa roupagem que a gente tem. A gente aprende a achar que a gente é isso. E justamente por conta dessa identificação, a gente vai nutrindo crenças, que são crenças estruturais que formam o inconsciente da maioria de nós. Crenças como: eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. Isso vai fazendo com que a gente tenha muitas vezes culpa de ser feliz, com que a gente seja muito reativo, porque fomos treinados para competir, para nos comparar uns com os outros. O nosso treino não é nunca para desenvolver a capacidade amorosa, a meditação, o amor ao próximo genuíno. A gente aprende que tem que competir, que tem que se comparar, que tem que ser o melhor que o outro. E todos esses valores acabam nutrindo o ego. E muitas vezes geram ressentimento, geram reatividade, geram culpa, medo, angústia.
E aí quando a gente vai para as relações na vida, pelo fato da gente não ter desenvolvido, não ter aprendido a desenvolver a nossa capacidade amorosa na excelência, a gente fica identificado com esses falsos valores, né, que nos ensinaram, que a gente foi absorvendo do social e tomando como verdade. E aí muitas vezes a gente fica estagnado na vida em posturas de ressentimento, de reatividade, com a sensação de que o mundo nos deve algo. Muitas vezes a gente não faz nada prático para mudar isso. A gente fica contando aquela velha história, aquela velha narrativa na qual a gente se vitimiza, na qual tudo é difícil, a vida é muito dura, ao invés de olhar aquelas dificuldades como oportunidades de crescimento e como oportunidades de expansão da consciência. A gente tem essa escolha da perspectiva a cada instante. Eu acho muito interessante, se a gente se propuser a investigar as nossas vidas, em geral, a gente vai encontrar essas 3 crenças em algum momento. Eu não posso, eu não mereço e eu não consigo. Esses dias eu até recebi um e-mail, né, de uma pessoa que me segue aqui, relatando que está vivendo um grande amor, né? Ela está tendo essa oportunidade de viver um grande amor depois de muitos anos sozinha. Ela encontrou uma pessoa com a qual ela tem muita afinidade física, espiritual, mental, energética. Ela está muito feliz nessa relação, mas ela relata que não consegue se entregar completamente porque ela não acredita muito que aquilo está acontecendo com ela. Ela tem muita culpa de ser feliz. Ela não se sente merecedora de se entregar e de viver aquele momento. E olha que interessante, como a gente mesmo se auto-boicota quando a gente sente que não merece ser feliz. O nosso medo do futuro já traz o problema para o presente. Então o medo que a pessoa nos abandone, o medo que aconteça um problema no futuro e a pessoa não possa estar conosco, já faz com que agora, no presente, a gente vá criando resistências, a gente se bloqueie e não se entregue totalmente para aquela situação por conta de um medo do futuro. Só que a gente esquece, gente, que tudo na vida é risco e que o futuro ele está sendo cocriado no aqui e agora, no presente, através dos pensamentos e sentimentos que a gente escolhe ter, através do tipo de sentimento com o qual a gente escolhe conscientemente se conectar. Então é muito importante a gente ficar atento a esse mecanismo de auto-boicote que bloqueia a nossa entrega nas relações pelo medo de não dar certo. Então ela dizia assim, tem muito medo que o cara veja que eu não sou tudo isso, que ele acha que eu sou e que ele vai embora. Então muitas vezes a pessoa já dá um jeito inconscientemente, claro, daquela relação não prosperar, não dar certo, porque ela tem medo de ser abandonada. Então ela já abandona antes, né? Ela coloca toda a resistência dela para funcionar ao invés da receptividade e ela dá um jeito de bloquear aquele vínculo para fazer o cara ir embora de alguma forma, porque ela tem muito medo de ser abandonada, então ela abandona primeiro. Olha como muitas vezes a gente se queixa das coisas que acontecem fora, mas a gente não percebe que na maior parte das vezes os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, né? Por conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A gente fica se envenenando com essas crenças, alimentando esses padrões negativos e a gente mesmo espanta as pessoas da nossa vida. E depois a gente não entende por que a gente está sozinho, ou por que não consegue formar um vínculo com alguém, por que não consegue ter amigos. Mas a gente não percebe que os criadores dessas situações somos nós mesmos, por conta das nossas crenças de não merecimento, de culpa, de achar que a felicidade não é pra gente. Ou então quando você tá muito feliz, você já fica esperando o pior acontecer, porque parece que um problema vai vir. E o nosso grande treino, gente, é entender, que é algo que o Osho fala muito no livro Alegria, que é um livro que eu sempre recomendo aqui pra vocês. O nosso grande treino é entender que a felicidade não é uma coisa que chega de fora, do nada, do além. De repente vem um fenômeno e você fica feliz. Não. A felicidade depende da sua consciência, ela é interna. Ela não pode depender de um evento externo, porque se ela depende de um evento externo e não de uma consciência, ela pode ir embora a qualquer momento. A verdadeira alegria, ela é interna, ela depende de um reconhecimento de algo que já existe dentro de você e não de algo que vai se manifestar fora. Muitos de nós, a gente tem aquela ilusão, quando eu tiver um relacionamento assim ou assado, quando eu tiver um carro assim ou assado, um emprego assim ou assado, quando eu tiver filhos, quando eu tiver isso ou aquilo, serei feliz. E a gente projeta então a nossa felicidade para o futuro.
Essa felicidade que a gente projeta para o futuro é uma ilusão, porque a gente só pode cocriar o futuro no presente, de acordo com o que a gente está sentindo aqui e agora. Somos seres vibráteis, né? A gente está emitindo vibração e sinais para o universo o tempo todo, dependendo do tipo de sentimento e pensamento que a gente está emanando. Os pensamentos têm formas, né? Então a gente tem que ter muita cautela com aquilo que a gente vibra. Não é uma questão de projetar para o futuro, é uma questão de sentir aqui e agora, de reconhecer dentro, fechar os olhos, meditar, que é algo que eu falo muito aqui, né? Sou bastante repetitiva nessa questão da meditação, porque a gente aprende por repetição. Preciso me repetir porque é um pilar estrutural na nossa vida a questão da meditação. A gente precisa olhar para dentro, silenciar o ego, que é a voz do mundo em nós, meditar. E aí no pós-meditação a gente vai fazendo visualizações criativas que nos conectam com o melhor de nós, com a nossa essência divina. E é algo que todos nós temos, essa essência divina. Muitas vezes a gente fica tão identificado com aquilo que é ilusório, principalmente se a gente costuma seguir, né? Acompanhar pessoas que muitas vezes são pessoas mais encrenqueiras, que têm uma energia mais bélica, mais densa, que só ficam falando de problema, ficam criando intrigas. Muitas vezes, quando a gente se dá conta, a gente também se envolve na energia. É o tal do ovo de cuco, que eu já falei aqui pra vocês, que é dito no livro Kybalion, né? O cuco é um passarinho que ele não choca o próprio ovo, ele pega o próprio ovo e dá para outro passarinho chocar sem que o passarinho perceba. Então outro passarinho choca o ovo do cuco, né? E muitas vezes as ideias que a gente está incentivando que cresçam na nossa vida são justamente esse ovo de cuco. São ideias de outras pessoas que a gente permitiu que entrassem dentro de nós e que florescessem dentro de nós, por conta do nosso convívio com pessoas pessimistas, negativas, encrenqueiras, reativas. Por isso que é super importante a gente ter muita cautela, né, para selecionar as nossas amizades, para selecionar as nossas parcerias, com quem que a gente quer se vincular, com quem que a gente quer trocar energia, com pessoas que nos elevam, que nos estimulam naquelas relações ganha-ganha, aquelas pessoas que nos elogiam verdadeiramente, que são positivas, otimistas, que focam na luz, que agradecem a tudo que acontece, ou com aquelas pessoas que estão sempre se lamentando, reclamando de tudo, se sentindo vítima do mundo, arrumando encrenca com um aqui, com outro ali, que nunca estão satisfeitas com nada, que nunca se responsabilizam por nada, estão sempre terceirizando culpa, pondo a culpa aqui, ali, acolá, mas nunca olham para si mesmas. Com quem você quer se relacionar? Com quem você troca energia? Para o que você dá atenção? Para o que você dá poder? Onde você coloca o seu foco? Observa isso. Eu sempre falo isso aqui, observa que tipo de livros você lê, que tipo de filmes você consome, com quem você conversa, quem são seus amigos, quem são seus pares, com quem você se relaciona. Às vezes a gente não percebe, mas a gente vai deixando aquelas ideias germinarem dentro de nós, ideias negativas. A gente fala assim, vou assistir esse filme aqui, esse filme não tem uma energia muito boa, mas tudo bem, né, só uma vez. Quando você se dá conta, você está pensando parecido com aquela pessoa que você criticava, com aqueles valores com os quais você não concordava. Então é muito importante a gente selecionar as nossas amizades pelo grau de afinidade, procurar seguir pessoas que elevam a nossa vibração, que falam de coisas positivas. Isso não tem nada a ver com a tal da positividade tóxica. A positividade tóxica nega as sombras. Aqui a gente não nega as sombras, a gente sabe que a tristeza existe, que a raiva existe, que o medo existe. A gente não nega, a gente olha, a gente integra, mas a gente não se identifica, a gente não cultiva, entende? Existe uma grande diferença entre reprimir, negar e olhar, integrar e não se identificar. Quando eu reprimo, quando eu finjo que não existe, isso sim é positividade tóxica. Estou em negação das sombras. Não, eu não estou em negação. Eu reconheço que a sombra existe, mas eu acolho, eu integro, entende? Eu não fico brigando contra elas, negando ou reprimindo. São posturas totalmente diferentes. É muito diferente de eu olhar para minha sombra, acolher com carinho, com compaixão, mas escolher por percepção não me identificar com ela. Ok, eu tenho essa sombra, eu tenho esse defeito, eu tenho essa limitação, mas eu não sou essa limitação. Ele está em mim porque eu ainda estou num nível de consciência em que essa questão precisa estar aqui. Vou olhar para ela com carinho, vou acolher, mas vou focar na minha luz, nas minhas qualidades. É isso que eu vou expressar, né?
Essa entrevista do Geraldo Rufino que eu mencionei, que eu recomendo que vocês assistam, tá aqui na descrição, ela é muito interessante porque ele fala muito sobre essa questão das relações humanas. E ele menciona num dado momento da entrevista, né, do podcast, ele fala que um dos critérios para contratar pessoas na empresa dele, que ele passou a usar, foi observar a pessoa descendo do carro e olhar como essa pessoa tratava a recepcionista dele. Como essa pessoa tratava a senhora que serve o cafezinho. Essa pessoa olha nos olhos e agradece ou é arrogante, agradece olhando para baixo, ignora. Como essa pessoa trata o outro, como essa pessoa trata os funcionários. Dependendo da maneira como essa pessoa tratava o funcionário dele, ele contratava ou não. E olha que interessante, gente, essa postura de valorizar as relações humanas, porque no fim das contas é isso que importa, né? A nossa sociedade, ela evoluiu muito em tecnologia de 100 anos para cá. A nossa evolução foi gigantesca. Porém, isso não significa que a gente também teve uma evolução moral, uma evolução de valores, né? Cada vez mais as relações humanas ficaram esquecidas. Por isso que eu adoro a proposta do Eli Cravo, que é a filosofia do foco no afeto. Para a gente focar no grau de afinidade que existe em cada relação. Esses dias eu recebi uma mensagem que me deixou triste, que foi de uma pessoa dizendo que não conseguia conviver com um certo grupo, porque aquele certo grupo tinha uma determinada visão política, o que ele poderia fazer em relação a isso. Ora, foca no grau de afinidade, o que você tem em comum com essas pessoas. Se a visão política é diferente, não fala sobre isso, não toca nesse assunto. Foca nos pontos que vocês têm em comum. É muito triste quando a gente deixa de viver amores, amizades, ou quando a gente estraga algumas relações familiares por conta de ideologias. Com todo mundo, gente, a gente tem algum grau de afinidade, a gente tem algum nível de afinidade em algum ponto. Então, como fala o Eli Cravo, foque nesse grau de afinidade, foque nos pontos em comum. O que você tem em comum com o outro? Ah, vocês gostam de falar de filme. Ah, vocês gostam de falar de espiritualidade. Então foque nisso, fale sobre isso, desenvolva esse tipo de assunto. Nenhuma ideologia pode ser maior que a amorosidade que você é capaz de trocar com alguém. Quando uma ideologia entra na frente é porque você está colocando a mente na frente. Ah, Gisela, mas a ideologia traz valores importantes. Se a pessoa tem valores muito diferentes do meu, eu não consigo conviver. Ninguém está dizendo que é para você namorar a pessoa, para você conviver cotidianamente. Mas você convive de acordo com as possibilidades. O quanto é possível você conviver com essa pessoa sem passar por cima de si mesmo, focando na afinidade disponível entre vocês. Então, ao invés de você se queixar dos pontos que você não tem em comum com o outro, foque naquilo que você tem em comum. Todo mundo gosta de carinho, de ser bem tratado, de ser considerado, de receber um elogio genuíno. Experimente levar essa filosofia do foco no afeto para o seu dia a dia. Trate as pessoas com carinho, com generosidade, olhe nos olhos, agradeça. Coloque a sua alegria para fora nos pequenos contatos, nas relações cotidianas, num pão que você vai comprar na padaria, num jornal que você vai comprar na banca, em coisas simples do cotidiano. Olhe nos olhos, agradeça. Quando você vai fazendo isso, você vai dando um toque de existência para as pessoas, como diria o Gasparetto. Aquela pessoa, quando ela é olhada com carinho, quando ela é considerada, ela sente que ela existe. Muitas vezes, até uma pessoa rancorosa, reativa, melindrosa, se você trata aquela pessoa com carinho, com sorriso, com generosidade, se você emana uma energia amorosa para essa pessoa, ela muda o jeito que ela te trata. Porque ela se sentiu olhada por você, ela se sentiu percebida. Muitas vezes a pessoa está fechada, está rancorosa, está com ressentimento, porque ela nunca se sentiu verdadeiramente olhada por alguém. Aí você olha e faz um elogio verdadeiro, sabe? Com carinho mesmo, não é para puxar saco, não é por demagogia. Você faz um elogio verdadeiro. Nossa, seu cabelo tá bonito, nossa, que roupa bonita, nossa, que jeito bacana que você faz tal coisa. Um elogio simples, mas verdadeiro, feito de coração. Aí você dá um toque de existência nessa pessoa. E às vezes com esse elogio tão simples, aparentemente tão banal, você transforma o dia daquela pessoa. E aí você vai gerando o efeito dominó da luz, né? É a tal frase clichê, mas que faz muito sentido, não sei quem é o autor dessa frase, mas ela é muito sábia.
Gentileza gera gentileza. E assim é a vida. Quando você vai emanando a sua energia amorosa nas pequenas coisas, com gratidão, com carinho, é um olhar aqui, é um sorriso ali, é um elogio genuíno, sabe, que você faz para alguém, é uma gratidão genuína que você demonstra para alguém, com carinho, com amor, com generosidade, você vai transformando a sua própria energia e você também transforma sem perceber, sem ter intenção, se transforma do outro. Os mentores dessa pessoa ficam gratos a você e coisas boas começam a reverberar na sua vida. Não é porque você fez com a intenção de receber algo bom. Se tem intenção, já tem manipulação e não é saudável. Mas você fez com tanto amor, com tanto carinho, com tanta generosidade, que naturalmente voltou para você. Então você percebe com isso a diferença de postura? Você não ficou com uma postura de mendicância afetiva, com uma cumbuquinha na mão, implorando para receber algo do universo. Você não ficou esperando que o bem viesse de fora, que a alegria viesse de fora, que o elogio viesse de fora, que alguém viesse de fora e te nutrisse, te salvasse. Não, você deu o primeiro passo, você fez o elogio, você tomou a iniciativa de agradecer, você foi generoso, você não esperou que o outro fizesse. E aí, quando você faz isso, você deixa uma semente plantada no coração do outro. Às vezes a pessoa está tão doente psiquicamente que aquela semente não vai brotar agora, mas não tem problema, ela está ali, na hora certa ela vai florescer. Você fez a sua parte, você foi amoroso, você foi generoso, você foi solícito, né? Você colocou a sua alma ali, você fez aquilo de coração. É isso que importa. Em algum momento isso vai germinar, mas isso já não é um problema seu. A sua parte você fez. Ah, Gisela, mas eu tenho um tio que tem valores muito diferentes do meu. E aí no almoço de domingo ele reclama de tudo, ele fala de política, ele fala um monte de coisa que eu não concordo, eu não sei como lidar. Ora, não discuta com esse tio. Foque no grau de afinidade. Às vezes esse tio tem um lado divertido, engraçado, gosta de contar piada, estimula esse lado. Comece a você a colocar alegria, a relembrar histórias divertidas da família, do passado. Começa você a trazer uma energia nova para aquele ambiente, a falar de luz, a falar de gratidão, de bênçãos. Não de forma direta, explícita, senão a impressão que vai dar é que você está querendo impor regras ali. Não, você pode falar de forma indireta, contando histórias alegres, histórias divertidas, engraçadas. E aí com isso, você vai inspirando um outro lado dessa pessoa, que às vezes é um lado que existe, mas que estava reprimido há muito tempo, porque não foi estimulado a vir para fora. Quando você conta uma piada, uma coisa engraçada, sem debochar de ninguém, uma coisa verdadeiramente alegre, você vai mudando a energia daquele ambiente, você se torna um incenso de luz. Você não ficou esperando naquela ilusão egóica, meu tio tem que mudar para eu ficar bem. Não, não é meu tio que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar a minha postura, o meu jeito de olhar para a realidade. Para eu ser um canal de luz naquele ambiente, não tem ilusão que o ambiente tem que mudar para eu ficar bem. Aquilo que eu sempre falo aqui, o nosso treino, gente, é aprender a ser o lótus no meio da lama. Porque se a gente não tivesse que aprender, com a dualidade, com os opostos, não teria por que a gente reencarnar num planeta de terceira dimensão, num planeta de provas e expiações onde impera a dualidade. A gente está aqui justamente para aprender a desenvolver convicção na luz, apesar das sombras. Quando a gente fala das sombras, foca na sombra, reclama da sombra, terceiriza a culpa e reclame, se queixe, cria encrenque, cria problema, a gente está cultivando isso, está olhando para isso, está dando poder. Lembra que uma máxima da lei da atração é: aquilo que você foca cresce. Então vamos focar na gratidão, na alegria de viver, nas bênçãos de estar encarnado nesse plano em tempos de transição planetária. É um privilégio. Muitos espíritos, gente, gostariam de estar tendo essa oportunidade que a gente está tendo. Vamos celebrar, vamos agradecer essa bênção, é uma oportunidade imensa. Cada dia é uma oportunidade da gente renascer, da gente pôr a nossa luz para fora, da gente ser amoroso e solidário com alguém, da gente fazer a diferença na nossa vida e na dos outros. A cada dia a gente pode semear a luz. Olha que poder incrível que todos nós temos. É tudo uma questão de escolha, de percepção, de consciência, não por negação das sombras, mas por percepção de que a única coisa que é verdadeiramente real é a luz.
Gente, para encerrar o vídeo de hoje, eu deixei lá no grupo do Telegram uma oração de limpeza profunda. Infelizmente eu não sei quem é o autor dessa oração, quero compartilhar com vocês lá no grupo do Telegram. Eu não vou deixar aqui, porque essa oração tem algumas palavras-chave que o robozinho do YouTube pode pegar e bloquear, entende? Então tá lá no grupo do Telegram para quem quiser fazer ao longo de 21 dias. Nesse período que a gente está vivendo de comutações kármicas, quebras de contratos kármicos que está sendo concedido para cada um de acordo com o merecimento, né? Essa oração ela é bem interessante, ela tem que ser feita em voz alta por 21 dias, tá? Pode ser quando você estiver acordando ou indo dormir, são os melhores horários em geral para você fazer. Se não der para fazer nesses horários, você faz quando der, mas precisa ser em voz alta, tá? Então, se você sentir afinidade com a proposta, se você sentir que essa oração é para você, entra lá no grupo do Telegram, mesmo que você não tenha Telegram, acho que é possível você ler mesmo sem ter o aplicativo, tá? Caso você não tenha Telegram, você encontra essa oração nas redes sociais, tá? Mas eu coloquei lá certinho, porque eu editei, eu corrigi algumas coisas do português, para ela ficar mais legível, tá? Mais bonitinha de ler. Então, para quem sentir afinidade, fica aqui a minha recomendação. O link vai estar no box de informações aqui na descrição do vídeo. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, lembra de deixar seu like aqui para mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.